Clima organizacional. Esse é um curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional dentro de uma empresa. Essa é a nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, nós vamos destacar a importância de se manter um bom clima organizacional. Primeiramente, o que é o clima organizacional, né? Então, é o ambiente interno da empresa onde convivem as pessoas, né? Ele também está relacionado com a motivação e com a satisfação dos funcionários, tá bom? Situações que podem causar um impacto no clima organizacional dentro de uma empresa. Automação industrial, terceirização, reengenharia, downsizing, fusões, aquisições e alianças estratégicas. E estas situações podem causar um impacto no clima organizacional porque elas causam uma redução de pessoal. Então, às vezes, com essas situações, podem ser necessárias demissões. Então, isso pode causar, um estresse no clima organizacional. Então, a automação industrial seria a introdução de maquinário, que diminui a quantidade de pessoas. A terceirização é você contratar outra empresa para fazer serviços que não são o carro-chefe da empresa. Por exemplo, os serviços de limpeza, de serviços gerais, geralmente são terceirizados. A reengenharia, ela é um sistema utilizado pelas empresas para tentar melhorá-la em 3 níveis, para reduzir custos, para reduzir tempo, para melhorar a qualidade dos serviços, para manter a empresa competitiva no mercado. E, às vezes, no processo de reengenharia também existe o processo de demissão, de pessoal. Então, isso também pode causar um impacto no clima. Downsizing é mesmo a redução de pessoal, devido a cortes de custos, por exemplo. E, às vezes, também quando há fusões de empresas, algumas alianças estratégicas, os funcionários de uma empresa podem ficar inseguros do que pode vir a acontecer com a empresa que eles trabalham. Então, todas essas situações causam um impacto no clima organizacional. Então, como perceber se a empresa está com um clima desfavorável? Então, tem alguns aspectos para se prestar atenção. Turnover, absenteísmo, pichações, greves, conflitos interpessoais e interdepartamentais, desperdício de material e queixas no serviço médico. Então, o turnover seria a rotatividade. Então, tem muita gente pedindo demissão, então tem alguma coisa errada com a empresa, Absenteísmo são as faltas. O número de faltas na empresa ou em determinado departamento está aumentando. Então, também é um sinal de alerta. Pichações, às vezes no banheiro, pessoas escrevem algumas coisas, Isso é horrível, mas às vezes pode acontecer, As greves, são bem claras, de insatisfação. Conflitos entre pessoas ou entre departamentos, Um desperdício do material é óbvio, As pessoas não estarem preocupadas, com os insumos da empresa. E às vezes a pessoa não se queixa na empresa, mas se queixa quando vai fazer o exame médico, Então, queixas no serviço médico também são úteis para perceber um clima desfavorável na empresa. Nós temos apenas 2 tipos de clima organizacional. Então, nós temos o bom, o prejudicado
e o ruim. Aí eu falei que só tinha 2, mas eu apresentei 3. É que apenas o clima bom é que é um clima favorável para a empresa. Porque se o clima já está prejudicado ou está ruim, aí já é desfavorável. Então, por isso que só tem 2 tipos de clima organizacional, o favorável e o desfavorável, tá bom? Vamos ver agora a diferença entre clima e cultura organizacional, que às vezes a pessoa confunde. Então, vamos ver o que é a cultura. Às vezes a empresa tem a sua cultura organizacional. O que é ela? São as práticas, os símbolos, hábitos, comportamentos, valores éticos e morais, normas e crenças de uma empresa. Então, a cultura é estável, é duradoura, reflete o passado, né? Reflete a fundação da empresa, né? Então, ela não vai mudar com o tempo, né? A cultura praticamente não muda, ela é duradoura, né? Por exemplo, é cultura da empresa que sexta-feira os funcionários podem ir com roupa esporte, não precisam ir com roupas sociais. Então, é uma cultura da empresa, isso não vai mudar, é muito difícil que mude, né? Agora, é diferente do clima. O clima organizacional é um fenômeno temporal, ou seja, ele pode acontecer apenas numa época específica da empresa, né? Então, o clima é menos estável, ele vai variar conforme forem acontecendo as coisas na empresa. Ele é mais adaptável, você pode tomar medidas para mudar aquele clima, né? E o clima reflete até mesmo a cultura da empresa. Só que ele é relacionado com o presente. Então, aconteceu uma coisa na empresa hoje, o clima da empresa vai mudar. Você toma ações para melhorar aquilo, o clima muda de novo. Então, o clima ele é totalmente instável e você pode adaptá-lo, né? Vamos ver agora um estudo de caso, olha. Então, supervisores de uma empresa notaram um aumento nas faltas dos funcionários, um aumento de demissões, e alguns funcionários estão demorando muito para cumprir as suas tarefas. Então, o que está acontecendo nessa empresa? Vou te dar 10 segundos para você pensar nesse estudo de caso, tá bom? Vamos analisar agora o estudo de caso? Então, o que nós vimos ali? As faltas, as demissões, o desperdício de tempo. Então, todos esses são sinais de que o clima organizacional dessa empresa está prejudicado. Então, é necessário que se faça uma pesquisa de clima para detectar o problema, ver o que está causando essa insatisfação na empresa e tomar ações necessárias para solucionar o problema, né? Isso é uma coisa que deve ser feita urgentemente quando esses sinais de clima organizacional prejudicado começam a aparecer, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula do curso Clima Organizacional. Então, se você quiser fazer mais atividades sobre essa aula, acesse o blog monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Lá eu vou colocar essa aula e colocar algumas atividades, tá bom? Não deixe de assinar o canal Liana Ribeiro para vocês sempre receberem as aulas novas, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Clima organizacional. Este é um curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Aula 2. Estratégias corporativas que vêm impactando o clima. Então, no começo agora dessa aula, nós vamos relembrar alguns conceitos da aula 1 e aí trabalhar com alguns conceitos novos na própria aula 2, tá bom? Então, conceitos de clima. O que é um clima organizacional?
são as impressões gerais ou percepção dos empregados em relação ao seu ambiente de trabalho. Então, é o que ele acha do ambiente de trabalho, é como ele se sente no ambiente de trabalho, é como ele encara a empresa onde ele trabalha, né? Existem vários conceitos de clima, mas esse aqui eu achei que englobou bem o assunto. Então, vamos relembrar algumas estratégias impactantes sobre o clima. A automação, aquisição, reengenharia, fusão, downsizing, privatização, terceirização. Opa, eu fui demais, né? Voltei. Então, essas estratégias, elas podem ajudar a empresa a se tornar mais competitiva, mas ao mesmo tempo elas podem causar uma diminuição no quadro de funcionários. Então, isso causa um impacto negativo sobre o clima. Às vezes, nem sempre vai ocorrer uma redução de pessoal. Por exemplo, quando existe uma aquisição, uma fusão, uma privatização, às vezes não vai mudar o quadro de funcionários, mas isso também pode causar uma insegurança, né, da pessoa ficar imaginando o que vai acontecer agora. Então, isso também causa um impacto negativo sobre o clima. Como que o clima se manifesta? Então, aqui nós vamos ver como que ele se manifesta, tanto favorável quanto desfavoravelmente, tá? Então, vamos lá. Competição, otimismo, cooperação, confiança, envolvimento, apoio, rotatividade, conflitos, estresse, faltas e atrasos, rumores, doenças, apatia, desperdícios, greves e reclamações trabalhistas. Então, aqui nós temos o clima se manifestando positivamente e negativamente, tá? Então, por exemplo, se os funcionários estão cooperando com as atividades, têm confiança na empresa, então isso demonstra que o clima está favorável, né? Agora, se começa a rotatividade, um montão de gente pedindo demissão, desperdício de tempo ou de material, apatia, tipo, tanto faz, vou fazer porque tem que fazer, né? Aí você já vê que o clima já está prejudicado, já está um clima desfavorável para a empresa. Vamos fazer uma atividade? Então, a frase, olha, a fusão e a terceirização são estratégias que impactam negativamente o clima organizacional. Essa afirmação está certa ou está errada? Eu vou dar para vocês 5 segundos para pensar. Vamos ver a resposta. Então, a fusão e a terceirização são estratégias que impactam negativamente o clima organizacional. Está certo, essa afirmação está correta, porque elas podem causar diminuição de pessoas na empresa ou podem causar a insegurança, como eu mencionei na aula, né? Ritos ou rituais. Isso aqui é um aspecto da cultura organizacional que pode afetar positivamente na empresa, o clima da empresa. Então, por exemplo, ritos ou rituais são cerimônias típicas de uma empresa. Lembrando bem, a empresa não é obrigada a fazer isso. Isso é uma coisa cultural, né, da empresa, que a empresa pode fazer para agradar os seus funcionários, né? Então, por exemplo, pode ter cerimônias quando a pessoa é admitida, né, na admissão, na promoção, por tempo de carreira, etc. Vamos dizer que a empresa dá um bônus para os funcionários que completam 15 anos de carreira na empresa.
Aí a pessoa vai ficar muito satisfeita porque recebeu aquele presente por estar já há 15 anos na empresa. E outros podem se sentir motivados a querer ficar mais tempo na empresa para também ganhar esse bônus, né? Então, são coisas interessantes que a empresa pode fazer, ser parte da cultura dela, que também vai impactar positivamente no clima, né? Agora vamos ver os fatores que influenciam a cultura organizacional. Lembra que na aula 1 eu mostrei a diferença, né, de clima e cultura organizacional. Então a cultura também pode ser influenciada, vamos ver. A cultura pode ser influenciada pelos líderes da empresa, né, os fundadores, assim por diante. O ramo de atividade do negócio. Às vezes, as empresas que produzem um determinado produto têm aquela mesma cultura de como tratar os seus funcionários e assim por diante. E a localização geográfica da empresa. Onde a empresa fica, a cultura do local também influencia a cultura organizacional da empresa. Tem até um exemplo interessante de um professor de inglês que eu conheci. Ele ficou muitos anos dando aula em empresas no Japão. Então, as aulas eram dentro da empresa, as aulas de inglês eram dentro da empresa. Então, numa turma, o chefe deles também fazia aula de inglês. Então, o que acontecia? O professor fazia uma pergunta em inglês para um funcionário, aí o funcionário olhava para o chefe dentro da sala de aula, o chefe permitia ele responder, aí que ele respondia para o professor. Imagina o tempo de aula que era perdido com esse processo, né? O professor perguntava, o funcionário olhava para o chefe deixava ele responder e aí ele respondia, né? Então isso acontecia porque estava no Japão, né? Se fosse uma aula de inglês numa empresa aqui no Brasil, na hora que os funcionários, se tivesse o patrão também dentro da empresa, todos seriam iguais dentro da sala de aula de inglês, né? Então, esse é um exemplo para vocês terem uma ideia de que o local que a empresa está inserida também influencia na sua própria cultura, né? Agora vamos ver a importância de um bom clima organizacional. Então, as pessoas são os principais componentes de uma empresa, o que a gente chama de capital humano. Por quê? Porque as empresas dependem das pessoas para cumprir seus objetivos. Tem que haver uma parceria, né? Uma parceria entre pessoas e empresas. Então, para que as empresas consigam cumprir seus objetivos, as pessoas também precisam se sentir parte da empresa. Então, se não houver um bom clima, isso não vai acontecer. Até mesmo as inovações que as empresas geram vêm das pessoas dentro dela, né? Então, o capital humano é um dos principais componentes dentro da empresa e a empresa não pode negligenciar isso. Então, quais são os impactos de um bom clima na empresa? A empresa está com um bom clima. Qual é o impacto sobre ela? Produtividade e rentabilidade. Então, o desempenho individual vai refletir o desempenho da empresa. Então, se a equipe está motivada, o clima organizacional está favorável, todos vão trabalhar, vão produzir e aí vão causar renda para a empresa, né? Então, um bom clima na empresa vai ser bom para os dois lados. O funcionário vai trabalhar bem, feliz, satisfeito e a empresa vai ter o seu lucro. Temos um conjunto chamado conjunto chá. Será que vamos tomar um chazinho agora? Então vamos ver o que seria esse conjunto chá. Então, para um bom desempenho empresarial, nós precisamos observar essas competências nos funcionários, as competências do conjunto chá. A primeira competência, que é a letra C, conhecimentos. Então, os funcionários precisam saber fazer o que é necessário na empresa.
A letra H seria habilidades, poder fazer. O funcionário tem que saber botar em prática o conhecimento que ele tem. Porque às vezes a pessoa sabe, tem o conhecimento, mas não sabe fazer na prática, né? Colocar esse conhecimento na prática. Até por isso que os cursos de graduação primam pelo estágio, né? Porque quando você está no estágio, você aprende a pôr em prática o que você aprende na faculdade, né? Então, por isso que a segunda letra do conjunto chá, habilidades, é saber fazer, é poder fazer, né? Colocar em prática o conhecimento que tem. E a letra A seria atitudes. O funcionário querer fazer aquilo que ele sabe e aquilo que ele tem habilidade. Aí entra o clima organizacional. Por quê? Se o clima organizacional estiver ruim, o funcionário não vai ter a atitude do querer fazer. Ele vai falar, tá, eu tenho que fazer, se der eu faço. Ele não vai ter aquela atitude proativa de fazer, de tomar a dianteira para fazer alguma coisa. Então, a atitude, a letra A do conjunto chá, vai depender totalmente de um bom clima organizacional. Então, aqui nós terminamos a nossa aula 2. Espero que vocês tenham gostado. Acesse o curso Clima Organizacional para fazer mais atividades, além dessa que está aqui nessa aula em vídeo. O blog é monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou do vídeo, compartilhe ele com seus amigos, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Clima Organizacional. Curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Aula 3. Avaliação e acompanhamento do clima. Quem deve monitorar o clima organizacional numa empresa? Os gestores fazem uma avaliação setorial, ou seja, cada chefe de equipe ele tem como objetivo fazer a avaliação individual e da sua equipe. Já os recursos humanos, ele é responsável por uma avaliação institucional. Ou seja, ele avalia o clima de toda a empresa em conjunto. Quais são as responsabilidades do RH, dos recursos humanos? Manter a relação de parceria entre pessoas e a empresa. Realizar melhorias contínuas no ambiente de trabalho e nos resultados dos negócios. Motivar o capital humano, porque o desempenho dos funcionários é afetado pela sua motivação. E um funcionário bem motivado vai trazer recursos para a empresa. Então, justamente é o que nós temos aqui, competência mais motivação é igual a um bom desempenho. Então, quem entra numa empresa já provou que tem competência para trabalhar lá, mas ele precisa também ser motivado para isso. Então, a competência mais a motivação leva a um bom desempenho e aumento dos recursos da empresa. Algumas estratégias. Quando está havendo problema de turnover, que é a rotatividade, muitas pessoas pedindo demissão da empresa, o que pode ser feito? Pode ser feita uma entrevista de desligamento. Quando o funcionário vai lá pedir a demissão, pode-se fazer uma pequena entrevista para descobrir o motivo que está levando essa pessoa a sair da empresa. Então, 2 perguntas que não podem faltar numa entrevista de desligamento. O que fez você decidir pedir demissão? O ambiente de trabalho é ruim, não é limpo, ou eu consegui um emprego melhor. Então, você vai conseguir detectar o problema, Outra pergunta é: o que fez você buscar trabalho em outra empresa?
A outra empresa é maior, a outra empresa fornece mais benefícios. Então, com isso, você consegue detectar o que está levando os funcionários da empresa a pedir demissão. E muitos motivos que são apresentados são o salário. Às vezes o salário da empresa não está de acordo com a média do mercado, pode estar um pouquinho abaixo, e aí ele encontrou uma outra empresa que paga a média do mercado, ou até um pouco mais. E falta de oportunidade de crescimento. Então, às vezes a pessoa está dentro de uma empresa e vê que não vai crescer dentro dela, não vai receber uma promoção, não vai adiantar ela fazer cursos de aprimoramento, fazer pós-graduação, porque ela não tem como subir na empresa. Então, às vezes ela vai e procura em outro lugar, né? Então, esses dois motivos são muito fortes para causar um turnover, né? Uma rotatividade na empresa. Outra estratégia, entrevista do serviço social. Então, muitas vezes está havendo uma insatisfação por parte do funcionário, o funcionário não está rendendo bem dentro da empresa, mas o motivo não é a empresa. Às vezes o motivo é fora dela. Então, na entrevista do serviço social, vai se avaliar a realidade social do funcionário. Então, às vezes o funcionário está passando por privações pessoais, problemas familiares, né, doenças na família. Então, a entrevista do serviço social serve para monitorar isso, se a empresa pode, de alguma maneira, ajudar aquele funcionário fora da empresa também. Mais uma estratégia, ombudsman. Essa palavra é uma palavra sueca, né, que é um conselheiro, um ouvinte, né, que mantém o sigilo. Então, esse ombudsman normalmente não é da empresa, é contratado, terceirizado, e ele vai conversar com os funcionários, como se fosse um confessionário, né? O funcionário vai lá, conversa com ele, explica os problemas que está enfrentando, e aí depois esse ombudsman, com o sigilo, com o compromisso de manter sigilo, ele prepara um relatório para a direção da empresa, né? O que está causando o clima desfavorável dentro da organização. Essa é uma estratégia bem interessante. Mais uma, pesquisa de clima organizacional. Essa é a mais difundida, é a mais fácil também de ser feita, né? A pesquisa de clima organizacional vai levantar informações sobre como está o clima numa empresa. Vai perguntar variáveis como salário, benefícios, liderança e assim sucessivamente. Em aulas posteriores, nós vamos abordar bem o que pode ser perguntado numa pesquisa de clima organizacional e como ela pode ser feita. Esse já é um método muito utilizado pelas empresas para descobrir não só os pontos fracos, mas também os pontos fortes da empresa. Vamos fazer uma atividade? De quem é a responsabilidade da avaliação coletiva do clima organizacional? Vou te dar 5 segundos para você pensar. Então, essa responsabilidade da avaliação coletiva é da Administração de Recursos Humanos, do Departamento de RH. Mais uma. De quem é a responsabilidade da avaliação individual do clima organizacional? Mais 5 segundos. De cada gestor da empresa, de cada chefe de equipe, de cada diretor. Então, a avaliação individual e de equipe é responsabilidade de cada gestor da empresa. Acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades, tá bom? O blog é monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar também o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você está gostando do curso, gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Isso ajuda bastante a gente, ok? Então, até logo e até a próxima aula.
clima organizacional, cursos de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional dentro de uma empresa. Aula 4, pesquisa de clima organizacional. Então, quais são os objetivos de uma pesquisa de clima? Medir a qualidade do ambiente de trabalho, detectar problemas interpessoais ou interdepartamentais, ou seja, problemas entre pessoas ou entre departamentos, e avaliar a satisfação dos funcionários com a empresa. Então, são esses 3 pontos chaves, né? Medir a qualidade do ambiente, detectar problemas e avaliar a satisfação. Com que frequência deve ser feita a pesquisa de clima? Então, recomenda-se que a pesquisa de clima organizacional seja aplicada anualmente ou a cada 2 anos. Por que deve ser com essa frequência maior? Porque se a empresa deixar muito tempo para fazer a pesquisa de clima, podem aparecer surpresas difíceis de serem controladas já, devido ao tempo. Então, sempre é bom cortar o mal pela raiz, não é? Então, a pesquisa de clima tem que ser feita todos os anos, né? No máximo a cada 2 anos. Que aí já se detecta problemas ainda começando e aí pode-se tomar ação, né, para resolvê-los. Então, vamos ver o passo a passo da pesquisa de clima. Aqui eu vou botar todos eles juntos, mas em aulas à frente nós vamos analisar eles separadamente, né, para facilitar bem o entendimento. Então vamos lá, o primeiro. Obtenção da aprovação e apoio da direção. É imprescindível, porque são eles que vão decidir depois o que vai ser feito ou não. Então você fazer uma pesquisa de clima e depois não fazer nada com os resultados é pior do que não fazer, né? Então, tem que obter o apoio e a aprovação da liderança da empresa. Planejamento da pesquisa. Aí entra qual técnica que vai ser utilizada? Será que vai ser para a empresa toda? E assim por diante, né? Que tipo de perguntas vão entrar? Então, tem que planejar, né? Sentar para pensar em como essa pesquisa vai ser feita. Definição dos assuntos. Você vai colocar as variáveis, salário, liderança, segurança no trabalho e assim por diante. Montagem dos questionários. Aí já é montar as perguntas mesmo, propriamente ditas. Parametrização para a tabulação das opções de resposta. Então, vocês nesse momento vão decidir quais respostas são satisfatórias e quais não são satisfatórias. Por exemplo, tem uma opção de muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito, nada satisfeito. Então, tem 4 respostas, mas 2 são positivas, né? Muito satisfeito e satisfeito, e 2 são negativas. Pouco satisfeito, nada satisfeito. Então, isso facilita na hora de compilar os resultados, né? Você determinar quais respostas são positivas e quais são negativas. Divulgação da pesquisa. Os funcionários têm que saber que a pesquisa vai ser realizada. Então, isso pode ser feito através de e-mail, intranet, quadro de anúncios e assim por diante, né? Precisa já se criar esse ambiente de que a pesquisa vai ocorrer. Aplicação e coleta. Como que vai ser aplicado? Vai ser em papel? Vai ser pelo computador? Como é que vai ser coletado? Vai ter um responsável para coletar? Ou é melhor colocar todo mundo numa caixa, né, as respostas? E assim por diante, né? A tabulação. Aí com as respostas você vai ver quantos % das respostas foram satisfatórias. Quantos % foram negativas, de acordo com a parametrização. Emissão de relatórios, aí você vai documentar o resultado, da pesquisa. Divulgação dos resultados, vocês vão analisar como que isso vai ser divulgado,
O que será necessário os funcionários saberem? Será que toda a pesquisa vai ser divulgada para os funcionários ou parte dela? E assim por diante. Definição dos planos de ação, né? O que fazer com os resultados? As pessoas estão insatisfeitas com os benefícios. Então vamos tomar um plano de ação, vamos tentar melhorar os benefícios da empresa e assim por diante. Então nas próximas aulas a gente vai analisar bem, com cuidado, esse passo a passo da pesquisa de clima, ok? Técnicas de coleta de dados. Então como que se pode fazer essa pesquisa de clima? Através de entrevista, painel de debates ou questionário. Então vamos analisar cada um deles agora. O primeiro é a entrevista, né? Então vamos ver alguns pontos positivos sobre a entrevista. Pode ser utilizada em pequenas empresas, permite ao funcionário esclarecer suas dúvidas, porque no momento da entrevista ele também pode perguntar, ele não está só sendo perguntado, né? E quem está analisando obtém respostas não verbais, ou seja, expressão facial. Se a pessoa fez uma cara estranha quando você perguntou sobre determinada coisa. Então, com isso, você também consegue respostas, às vezes com a expressão facial ou com os gestos da pessoa, você já consegue detectar se a resposta até é verdadeira ou não, né? Agora vamos ver alguns pontos negativos. É uma técnica demorada, porque vai um por um, né? Vem um entrevistado, vem outro entrevistado, então demora. É uma técnica mais dispendiosa, porque vários funcionários deixam de trabalhar por muito tempo para ficar ali na entrevista, às vezes a entrevista se prolonga, então é dispendiosa para a empresa porque o funcionário não está trabalhando, né? E requer pessoas tecnicamente habilitadas. Então, o entrevistador tem que ser quase que um psicólogo também, né? Então, tem que ser uma pessoa bem habilitada para fazer as perguntas certas, não se envolver, né, em debates durante a entrevista e assim por diante. Agora, um ponto principal negativo da entrevista: identifica o respondente. Então, se você reclama da empresa, o entrevistador sabe que foi você que reclamou. Então, não existe anonimato. Isso é ruim porque, às vezes, a pessoa não vai responder a verdade porque ela vai ser identificada, vai se saber que foi ela que falou, né? A seguinte é o painel de debates. Então, os pontos mais positivos do painel de debate. É sempre um entrevistador com 5 a 8 pessoas no máximo. Por que é mais barata e mais rápida que a entrevista? Porque no mesmo tempo várias pessoas estão juntas, não é um a um parando de trabalhar, né? Então junta todo mundo, faz o painel de debates, é mais rápido. Esclarece dúvidas, né? No debate, às vezes você está insatisfeito com uma coisa porque você tem dúvidas sobre aquilo. E às vezes no painel de debate a sua dúvida é esclarecida. E também as opiniões podem ser modificadas. Às vezes o funcionário tem uma opinião ruim sobre determinado assunto, mas entre ali o debate, se conversando sobre o assunto, ele muda de opinião. Então tem esse ponto positivo, né? Agora, os pontos negativos. Também exige pessoa habilitada para liderar o debate, né? E não mantém o anonimato também. Todo mundo fica sabendo quem foi que falou, quem deu a ideia e assim por diante. Agora o questionário, que é a forma mais utilizada. Praticamente 95% das empresas se usa o questionário. É a técnica mais utilizada, como eu já falei, ideal para grandes empresas. Não tem como numa empresa enorme você entrevistar funcionário por funcionário, né? Então, o questionário é a única solução para grandes empresas. Tem uma melhor aceitação pelos funcionários, né? Por quê? Porque preserva o anonimato.
Então, quando você preenche o questionário, você não põe seu nome. Muitas vezes não tem nem que botar departamento. Então, não tem como saber que foi você que respondeu. Então, esse tipo de pesquisa tem maior aceitação, né? É mais rápida e mais barata, né? Porque numa grande empresa, como eu falei, não tem como parar todo mundo, né, para fazer entrevista. Permite aplicação em locais diferentes. Se é uma empresa que tem várias filiais, você joga o questionário eletrônico e na internet pode ser feito, né, em todas as filiais ao mesmo tempo. Então, permite essa aplicação em locais diferentes. E pode até ser respondido em casa, o que não é muito aconselhável, mas pode. Então, o questionário, ao meu ver, é a melhor opção. Vamos fazer uma atividade? Uma empresa de grande porte quer aplicar a sua pesquisa de clima organizacional anual. Então, qual é a técnica mais adequada e por quê? Eu vou te dar 10 segundos para pensar. Vamos ver a resposta. É o questionário, né? Que eu falei que era uma empresa de grande porte. Então, entre outros motivos, o questionário é mais rápido, é mais barato, é de fácil compilação de dados e é de maior aceitação, pois preserva o anonimato. Acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades. Está no blog monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube, ok? E se você está gostando do curso ou gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso também ajuda muito, tá? Então, até logo e até a próxima aula. Clima organizacional. Curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Aula 5. Variáveis organizacionais. As variáveis organizacionais são aspectos que podem causar satisfação ou insatisfação nos trabalhadores. Então, esses pontos devem entrar numa pesquisa de clima organizacional. Eu vou passar alguns pontos importantes que devem estar numa pesquisa de clima organizacional, mas é claro que de empresa para empresa isso pode variar. Então, a primeira variável, o trabalho realizado. Qual é a natureza do trabalho realizado? Quais são os desafios? O volume. Será que está adequado para cada pessoa o volume de trabalho? Quantidade de pessoas. Tem uma quantidade de pessoas suficientes para realizar o trabalho necessário? Outra variável, o salário. É adequado? Compatível com o cargo? Está compatível com o mercado? Então, isso é uma das variáveis mais importantes numa pesquisa de clima. E os benefícios? Atende às necessidades dos funcionários? Também está compatível com os benefícios que outras empresas oferecem, né? Integração interdepartamental, ou seja, como que os departamentos estão trabalhando juntos. Existe uma boa relação entre os departamentos? Existe cooperação ou existe um boicote de um departamento contra o outro, né? Gestão. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando do superior imediato da equipe, né? Então, esse gestor, ele tem competência técnica? Tem um bom relacionamento com a equipe? Reconhece quem faz trabalhos excelentes dentro da equipe? Comunicação. Será que o funcionário se sente bem informado dentro da empresa? Há espaço para o funcionário se manifestar? Treinamento, desenvolvimento e carreira.
Existe a capacitação para o trabalho? Né? Tem como o funcionário estar capacitado para o trabalho? Existe meios de aperfeiçoamento? Tem como o funcionário melhorar sua capacidade técnica? Existe possibilidade de crescimento profissional? Isso é uma coisa que causa muito turnover, né? A rotatividade dentro da empresa. Se o funcionário não sente que tem oportunidade de crescer profissionalmente, ele vai procurar outra empresa que ofereça isso, né? Então, isso também é um ponto muito importante. Possibilidades de crescimento profissional. Relacionamento interpessoal. Como é que estão as pessoas? O relacionamento entre as pessoas. Como é que está a relação entre os membros da equipe, né? Existem conflitos ou todos estão cooperando, né? Estabilidade no emprego. O funcionário se sente seguro no seu emprego ou ele está se sentindo ameaçado de que possa perder o emprego a qualquer momento? Processo decisório. As decisões dos gestores são acertadas e justas? Será que a equipe sente isso, que são boas as decisões que os gestores tomam? Condições físicas de trabalho. As ferramentas, instalações, móveis, são adequados e confortáveis, para o trabalho? Disciplina da empresa. É muito rígida a disciplina? Os gestores são justos? As regras são claras e razoáveis? Trabalho em equipe. Existe o trabalho em equipe dentro da empresa? Ele é estimulado dentro da empresa ou é estimulado mais a competição, Vamos fazer uma atividade para terminar nossa aula. Então, quando avaliamos o aspecto possibilidade de crescimento profissional dentro da empresa, em qual variável ele pode ser avaliado? Eu vou te dar 5 segundos para pensar. A resposta, esse aspecto pode ser avaliado na variável treinamento, desenvolvimento e carreira. Acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades. Está no monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou do vídeo e está gostando do curso, compartilhe com seus amigos, ok? Então, até logo e até a próxima aula. Clima Organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional. Avaliação 1. Então, essas são as informações para a nossa primeira avaliação de clima organizacional. Então, essa é a primeira prova de 2. Agora, depois da aula 5, que é a metade do curso, temos a primeira prova. E após a aula 10, vamos ter uma prova final para poder o aluno adquirir o certificado. Lembrando que é obrigatório fazer a prova se você tem a intenção de adquirir o certificado. O valor da taxa de prova é de apenas R$ 16 e a prova é enviada por e-mail. O pagamento dessa taxa é feito pelo PagSeguro, então você não precisa ficar receoso de fazer o seu pagamento, porque pelo PagSeguro, se você não recebe em até 14 dias o seu material, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas a prova é enviada no mesmo dia útil da aprovação do pagamento. Então você faz o pagamento, o PagSeguro aprova e me envia uma mensagem. E aí no mesmo dia, se for um dia útil, no mesmo dia da aprovação do pagamento, eu envio a prova para o aluno. Então nós sugerimos que ao escolher a forma de pagamento, vocês escolham o boleto bancário ou o cartão de crédito, porque essas são as formas mais rápidas
que o PagSeguro aprova os pagamentos. O boleto bancário, o PagSeguro leva apenas um dia útil para aprovar. E o cartão de crédito, na maioria das vezes, é aprovado até no mesmo dia do pagamento. Então, essas opções são as melhores opções que o PagSeguro oferece para os compradores, né? O boleto bancário e o cartão de crédito. E por tempo limitado, nós estamos com uma promoção. Quem adquire a primeira prova recebe de brinde uma atividade interativa de revisão. Então, você vai receber vai receber a prova e uma atividade. Aí você faz a atividade de revisão para relembrar o conteúdo e aí depois você pode fazer a prova, tá bom? Mas lembrando que é uma promoção por tempo limitado. Então, acesse o curso Clima Organizacional para mais informações sobre a prova em monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br, avaliação 1, tá? Ou você pode clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, que vai levar diretamente para a página da avaliação dentro do site do curso, tá bom? Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro e compartilhar esse vídeo com seus amigos, ok? Até logo e vou ficar aguardando a encomenda das provas de vocês. Tchau e até a próxima aula. Clima Organizacional, um curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional de uma empresa. Aula 6, questionários. Aplicação. O questionário deve ser desenvolvido para que o funcionário possa fazê-lo sozinho e anonimamente. Porque é ótimo o questionário nessa questão do anonimato, mas se o funcionário não conseguir fazer sozinho, todo mundo vai saber, quando ele pedir ajuda, vai saber que é ele que está respondendo aquela pergunta, né? Então, o funcionário tem que fazer sozinho e anonimamente. Tem que existir uma introdução e explicação dos objetivos e formas de preenchimento. Então, normalmente, o começo do questionário é um tutorial, né? O funcionário vai ler, vai entender por que a pesquisa está sendo feita naquele momento e como preencher as respostas. Tem duas formas de aplicação do questionário. Pode ser com cadernos de resposta, em papel mesmo impresso, ou em questionários eletrônicos, né? No computador. Anonimato e perfil. Então, é fundamental para o sucesso da pesquisa que se respeite o anonimato do funcionário. Isso até dá mais aceitação na pesquisa, porque normalmente a pesquisa de clima não pode ser obrigatória. Então, com o anonimato, é mais fácil do funcionário se dispor a respondê-la, né? Então, é fundamental o anonimato. Agora, o setor deve ser identificado, principalmente numa empresa grande, né? Por exemplo, departamentos, né? Às vezes filiais podem ser também discriminadas, identificadas no questionário, para facilitar o entendimento também dos resultados obtidos, né? Agora, é possível também que gênero, idade, nível hierárquico e tempo de empresa também possam ser identificados. Mas isso fica a critério mesmo de cada empresa, né? Se vai fazer essa identificação ou não. Por exemplo, de gênero, às vezes é complicado. Se numa empresa a maioria dos funcionários são homens, vai ficar mais fácil de identificar as mulheres. Então, talvez não seja tão anônima assim o questionário, a pesquisa, né? Então, isso é algo a ser decidido, né? Se gênero, idade, assim por diante, vão ser identificados no questionário. Agora, departamento é muito bom que seja. Opções de resposta para as perguntas do questionário. Devemos evitar respostas de sim ou não.
né? Porque fica muito limitado. Às vezes a pessoa não quer responder nem sim, nem não, né? Agora, opções medianas como mais ou menos ou regular também são perigosas, porque aí a pessoa acaba, para terminar mais rápido, vai colocando mais ou menos, regular, e às vezes essas respostas nem entram na parametrização. Então, o resultado da pesquisa pode não ser verdadeiro. Então, essas opções aqui são boas. Você colocar ótimo e bom, ou boa, né? Ruim e péssimo. E não se aplica, porque às vezes aquela questão não se aplica a você ou não se aplica ao seu departamento. Então, pode ter essa opção também de não se aplica, né, a sua pessoa ou ao seu departamento. Então, ótimo e boa, ruim e péssimo são opções. Eu não botei um meio termo, eu não botei mais ou menos, eu não botei regular, né? Agora vamos ver a parametrização, que é uma palavra difícil que apareceu em aulas anteriores, né? O que seria a parametrização? É dar parâmetros às respostas para facilitar a compilação de dados. Então aqui eu tenho. Vamos dizer que tenho as opções de resposta numa pergunta. Sempre, quase sempre, raramente ou nunca. Então, se eu não dou parâmetros para essas respostas, no meu relatório eu vou ter que botar assim: tantos por cento responderam sempre, tantos por cento responderam quase sempre, tantos por cento responderam raramente, tantos por cento responderam nunca. Fica um relatório complicado, chato de ler, né? Difícil de visualizar. Então a gente dá parâmetros para as respostas. Por exemplo, sempre e quase sempre são respostas positivas, né? Dependendo da pergunta, claro, né? E raramente, nunca, a gente poderia colocar com parâmetro negativo. Então, é óbvio que você tem que ver qual é a pergunta, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de pergunta. Você está satisfeito com a liderança do seu gestor? Você está satisfeito com a liderança do seu gestor? Aí tem lá a resposta sempre, quase sempre, raramente ou nunca. Então, quem responde sempre ou quase sempre é positivo. Quem responde raramente ou nunca, nesse caso, é negativo. Então, isso aqui é a parametrização. Eu dar esses parâmetros para as respostas. Então, vamos ver isso na prática, uma atividade. Então, numa empresa com 500 funcionários, tivemos as respostas sobre salários. Então, ótimo, 47%, satisfatório, 38%, ruim, 10%, péssimo, 5%. Então, os parâmetros para cada resposta são: ótimo e satisfatório é positivo, o funcionário está satisfeito com o salário. Ruim e péssimo é negativo, o funcionário não está satisfeito com o salário. Então, a minha pergunta é: qual é o número de funcionários insatisfeitos com os salários? Então, quem é que está insatisfeito? O que está negativo? É ruim e péssimo. Então, vamos lá. Ruim 10%, péssimo 5%. Então, insatisfeitos, nós temos 15% dos funcionários. Mas a minha pergunta não foi a porcentagem de funcionários insatisfeitos. A minha pergunta foi o número de funcionários insatisfeitos. A gente sabe que é 15% e a gente sabe que a empresa tem 500 funcionários. Então, vamos ver como que nós fazemos isso? Então, eu tenho 15% de funcionários insatisfeitos, 500 funcionários na empresa. Então, 100% dos funcionários é igual a 500. Né? E eu quero saber o valor de 15% só. Então, eu ponho um X lá no número de funcionários que eu não sei. Então, é uma fórmula bem fácil. Você pega 500 vezes 15%. Então, como é que é a fórmula para calcular isso? 500 vezes 15 dividido por 100. Ou então ir lá na calculadora mesmo, né? 500 vezes 15 e tecla o sinalzinho de porcentagem. Porque aquele sinalzinho de porcentagem nada mais é que dividido por 100, tá?
Então, o total de funcionários insatisfeitos é 75. Então, dos 500 funcionários na empresa, 75 funcionários estão insatisfeitos com os salários. Por isso que é bom na pesquisa de clima identificar o departamento. Por quê? Porque às vezes é um departamento que não está satisfeito com os salários e o resto da empresa está. Porque a gente só tem 75 funcionários insatisfeitos, né? Então vamos dizer que a maioria desses funcionários esteja no departamento de testes. Então a empresa pode analisar só o departamento de teste e analisar se pode melhorar o salário desse departamento, né? Então, acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades. O site é monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você está gostando desse vídeo, né, ou gostando do curso, ou gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, tá bom? Então, até logo e até a próxima aula. Clima Organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Aula 7, montagem. Então, quais são algumas opções de respostas quando você estiver montando um questionário para fazer a pesquisa de clima organizacional? Podemos botar como opções de respostas: muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito. Então, relembrando que as opções mais ou menos, são essas respostas medianas, não são boas para serem colocadas nas opções de resposta, tá? Porque não dá nem para parametrizar essa resposta, porque ela não é nem satisfeito nem insatisfeito. Então, uma resposta perigosa, né, capciosa. Então, colocar só respostas que possam ser parametrizadas como satisfeito e insatisfeito, tá bom? Então, começa aqui, ó, muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito. Aí nós temos outra opção: sempre, quase sempre, raramente ou nunca. Concordo totalmente, concordo. Discordo ou discordo totalmente. Temos a opção de péssimo, ruim, bom ou ótimo, né? Então, essas opções de resposta vão aparecendo de acordo com o tipo da afirmação que você coloca, né? A frase que você coloca lá, aí você vê qual essas opções de resposta se enquadram melhor. E nós também podemos variar um pouquinho com imagens, né? Por exemplo, uma opção de resposta pode ser gostei, não gostei, assim, né, com a mãozinha, né, o joinha, né? Pode ser assim, para até dar uma relaxada visual, né, na pesquisa. Ou assim também, essa é uma outra opção. Carinha feliz, carinha triste, ou nem vai nem vem, né? Aí essa entra aquela resposta do mais ou menos, né? Mas pode aparecer também, a gente pode usar esse tipo. Ou então você pode usar só a carinha feliz e a carinha triste, né? Para evitar essa opção do mais ou menos, né? Vamos lá. Vamos ver esse exemplo. Vamos dizer que você coloque assim na sua pesquisa de clima: considero importante o trabalho que eu faço. Então, uma boa resposta, boas opções de resposta seriam essas: concordo plenamente, concordo, discordo, discordo plenamente. Então, você vai sentir se o funcionário se sente importante na empresa, né, com o trabalho dele. E a parametrização dessas respostas pode ser assim, ó: concordo plenamente, concordo, está satisfeito, então está bom para a empresa. Discordo e discordo plenamente, ele está insatisfeito, então ele acendeu, né, a luz de alerta aí para os setores responsáveis, né, para fazer alguma mudança e ver o que pode se fazer para que o funcionário se sinta mais valorizado, né? Então aqui está um exemplo de uma questão de uma pesquisa de clima.
Aí vem a parte da divulgação, né? A parte da divulgação é importantíssima. Por quê, né? Os funcionários precisam entender a importância da pesquisa. Porque normalmente a pesquisa não é obrigatória, ela é voluntária. Então, se o funcionário não entender que aquilo é importante não só para a empresa, mas para ele também, então ele não vai fazer a pesquisa, ele não vai responder. Então, para ele participar, ele precisa entender a importância. Com isso, a gente deve garantir a adesão dos funcionários. Então, se fizer essa campanha de divulgação, olha, faça, responda a pesquisa, é importante, não é obrigatória, mas é importante, a gente vai garantir que eles vão participar, né? Mostrar que é um importante projeto da empresa. Por que é um projeto? Porque é com base nas respostas da pesquisa que a empresa vai tomar algumas ações futuras. Então, mostrar para o funcionário que isso faz parte de um projeto, né? Que por isso é importante que ele participe. E aí, usar todos os meios de comunicação disponíveis da empresa. Se a empresa tem intranet, se tem jornal, se tem quadro de anúncios, usar tudo. Colocar em todos os meios de comunicação da empresa a informação de quando vai ser a pesquisa, como que vai ser feita, onde que deve ser entregue e assim por diante. Então, essa parte de divulgação é importantíssima, tá? Para que haja uma adesão total dos funcionários. A aplicação e coleta, né? O ideal é que a pesquisa seja feita no próprio local de trabalho. Porque quando é um questionário, é possível que o funcionário responda em casa. Mas o ideal é que seja feita no trabalho. Por que é ideal que seja feita no trabalho e não em casa? Porque se for respondido em casa, pode sofrer influências de terceiros. Então, às vezes o próprio funcionário está satisfeito com o seu salário, mas a esposa não está. Então, se ele responde em casa, é possível que a esposa diga: não, põe aí, insatisfeito, né? Pode ser, né, que aconteça isso. Então, o ideal é que seja feito realmente no local de trabalho, que aí o funcionário sozinho, na mesa dele, dentro da realidade dele, ele consiga responder da maneira mais verdadeira possível, né? Agora, importante, né? A coleta não deve ser feita pelos superiores imediatos, porque aí já diminui aquela coisa do anonimato, lembra? Que o anonimato na pesquisa de clima é essencial, principalmente no uso de questionários. Então, se for o próprio chefe do funcionário que vai recolher o papel, pelo menos na primeira página ele já vai ver quais foram as respostas do funcionário, né? Então, não deve ser feita pelos superiores, deve ser feita através de urnas. Tem uma caixa lá no cantinho lá da sala, o funcionário vai lá, coloca o questionário dele lá e aí ninguém vai saber quem é quem. Vai preservar o anonimato do funcionário, né? Vamos fazer uma atividade. Então, garantir uma participação dos funcionários é o objetivo principal da etapa de divulgação da pesquisa. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Eu vou te dar 5 segundos para pensar. Resposta é verdadeira. Sim, garantir que os funcionários participem na pesquisa de clima é mesmo o objetivo principal da etapa de divulgação, como nós mencionamos anteriormente, né? Acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades. É no blog monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou desse vídeo e está gostando do curso, compartilhe ele com seus amigos, tá bom? Então até logo e até a próxima aula. Clima Organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional dentro de uma empresa. Aula 8, tabulação.
Então, o que é tabulação? Tabulação é o processamento dos dados que são coletados na pesquisa de clima organizacional. Para quê? Para calcular as porcentagens dos funcionários que estão satisfeitos ou insatisfeitos em relação ao que está sendo investigado na pesquisa. Vamos ver um exemplo de tabulação por perguntas, que existe uma ordem de tabulação. Primeiro você tabula as perguntas, uma por uma da pesquisa, ok? Então vamos dizer que tinha essa pergunta aqui na pesquisa. Como você avalia o relacionamento entre seus colegas de equipe? Então as opções de resposta seriam ótimo, bom, ruim e péssimo. Daí a gente precisa fazer a parametrização, lembra? Então, na parametrização que já foi feita anteriormente, nós temos os parâmetros ótimo e bom estão satisfeitos, ruim e péssimo estão insatisfeitos. Então, isso você já faz anteriormente, essa parametrização, né? Agora sim vem a tabulação propriamente dita. Então, se nós tínhamos as opções de resposta ótimo e bom com parâmetro satisfeito, ruim e péssimo com parâmetro insatisfeito, aí nós pegamos o número de respostas. Então, nós vimos lá na pesquisa que 30 responderam ótimo, 40 bom, 20 ruim, 10 péssimo. Então, como que a gente tabula isso? Pega 30 e 40 e transforma em porcentagem, que nesse caso dá 70% de satisfeitos. E 20 e 10, que estão insatisfeitos, a gente transforma isso em porcentagem e nós temos 30% de insatisfeitos. Então, isso é a tabulação. Lá atrás, quando você ainda estava montando o questionário, você fez a parametrização, você botou parâmetros para as respostas. Aí agora você tabula, transformando os números em porcentagem. Aí depois vem a tabulação por variável, ou seja, pelo assunto, salários, benefícios, liderança e assim por diante. Então, essa tabulação por variável é o cálculo da porcentagem de satisfação e insatisfação em relação a cada variável investigada, né? Nós vamos dizer que na hora do plano, né, da pesquisa, vocês decidiram pesquisar salários, liderança, benefícios, relacionamento, né? Então, primeiro você tabula pergunta por pergunta de cada variável. Aí depois você consegue tabular as variáveis separadamente. Então, primeiro, como eu falei, tabula todas as respostas e aí tira a média aritmética. Vamos dizer que na variável salário, vocês elaboraram 6 perguntas sobre salários. Então, vocês tabulam essas 6 perguntas separadamente, depois pega os resultados, soma e divide por 6, para tirar a média aritmética daquele assunto. E aí você vai descobrir dentro do assunto salário, por exemplo, quantos estão satisfeitos e quantos estão insatisfeitos dentro do assunto. E aí a gente tem o índice de satisfação geral. Você vai pegar todos os assuntos para ver a satisfação geral dos funcionários dentro da empresa. Então, primeiro tabula as perguntas, depois tabula as variáveis, e aí a gente tem o final, o ISG, o Índice de Satisfação Geral. Então, é o resultado geral da pesquisa, como eu falei, e é obtido pela média também. É a média aritmética das porcentagens de satisfação de todas as variáveis pesquisadas, né? E aí nós temos a série histórica do ISG, é mais um passo depois. Essa série histórica ela é indicada para quando a empresa já aplica pesquisas de clima há algum tempo, né?
A gente viu que o ideal é que a pesquisa de clima seja feita a cada ano, no máximo 2 anos. Nós vimos isso, não me lembro se foi na primeira ou na segunda aula desse curso. Então, se a empresa está sempre fazendo todo ano, ou a cada 2 anos no máximo, a pesquisa de clima, a gente vai acumulando o ISG para depois ter uma série histórica. A cada 5 anos, vocês verem qual é o progresso, né, da empresa, os pontos fortes e fracos. Então, os resultados são cumulativos e servem para indicar tendências. Vocês olham lá o ISG de 5 anos. Aí vê que a porcentagem de satisfação com salário está melhorando. Então, você já começa a perceber que isso está se tornando um ponto forte da sua empresa, né? Oferecer bons salários para os funcionários. Mas se a empresa está começando a fazer a pesquisa de clima agora, a série histórica ainda não se aplica, né? A série histórica só se aplica quando você já tem, assim, talvez uns 5 anos de ISG para poder fazer uma boa comparação, né? Então, vamos para uma atividade. Calcule o ISG de acordo com a tabela abaixo. Então, nós temos aqui, são 9 variáveis que eu coloquei na minha pesquisa de clima. Salário, benefício, segurança, desenvolvimento dos recursos humanos, carreira, integração, comunicação, trabalho em equipe e valorização. Então, esses foram os 9 pontos, as 9 variáveis que eu decidi colocar na minha pesquisa de clima. Aí eu peguei a porcentagem de satisfação, que eu quero saber quantos por cento estão satisfeitos, né? Então, eu peguei lá os resultados das porcentagens de satisfação de cada variável. Então, eu quero saber o resultado do ISG, né? Peguem a calculadora aí rapidinho, que eu vou dar para vocês 10 segundos para vocês pensarem. Deu tempo de calcular? Não deu, né? Eu sei, mas é só para uma questão de análise mesmo. Então, vamos ver a resposta. Então, você vai pegar, para descobrir o ISG, você vai somar, como eu botei aqui, os 9 resultados e dividir por 9, para tirar a média aritmética, né? Então, seria 505 dividido por 9. Então, esse ISG desse ano, nessa determinada empresa, é de 56,11% de satisfação geral. Está muito perto do médio, né? Então, essa empresa aqui tem que ficar alerta, né? Porque está muito perto da metade, né? Está metade satisfeita e metade insatisfeita. Então, essa empresa tem que estar com o sinal de alerta ligado para ver se pode tomar alguma atitude e melhorar a satisfação dos seus funcionários, não é mesmo? Quer mais atividades sobre clima organizacional? Então acesse, né, o site monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você está gostando do curso, gostou desse vídeo, achou esse vídeo útil, compartilhe com seus amigos, tá bom? Então, até logo, até a próxima aula. Clima organizacional, cursos de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional. Aula 9, relatórios e divulgação. Essa já é a nossa penúltima aula, né? O nosso curso de aprimoramento acaba na aula 10. Então, qual é o objetivo do relatório da pesquisa de clima? Propor intervenções, né? Porque na pesquisa, com certeza, você vai encontrar pontos fracos na empresa. Então, no relatório, vai ser propostas mudanças que podem ser feitas na empresa para solucionar o problema. Como que deve ser o relatório?
Deve ser escrito para divulgar os dados, utilizar uma linguagem clara e objetiva e usar recursos visuais. Então, no momento do relatório que você vai botar no papel o resultado da tabulação que você fez, né? Você fez a pesquisa, aí você analisou os resultados através dos parâmetros que você já tinha decidido antes, e aí você tem a tabulação, a porcentagem só de satisfeitos e insatisfeitos, né? Então, é com essa tabulação que você escreve o relatório. Usar recursos visuais também é excelente. Por quê? Porque o relatório vai ficar mais leve. Então, nem todas as questões você precisa escrever todos os resultados. Você pode usar gráficos para facilitar a visualização e para o relatório não ficar maçante. Qual é a estrutura do relatório? Identificar o assunto. Então, nessa hora é importante também você identificar o ano da pesquisa, porque você sabe que no final a gente vai ter o ISG, que é o Índice de Satisfação Geral, e depois de uns 5 anos, mais ou menos, você pode ter a série histórica. Então, você precisa saber cada ano do relatório. Se o relatório não tiver ano, você depois não tem como fazer a série histórica, né? Então, é importante nessa hora identificar o ano da pesquisa. Quais eram os objetivos? Por que a empresa decidiu fazer a pesquisa naquele momento? Abrangência. Quantos por cento dos funcionários decidiram responder à pesquisa? Porque nós já vimos em aulas anteriores que a pesquisa é voluntária. Então, isso precisa entrar na estrutura do relatório. Quem vai ler o relatório precisa saber se foi a maioria dos funcionários que respondeu, se em algum departamento houve um boicote, talvez, né, da pesquisa. Então, isso tudo tem que entrar na estrutura do relatório. Características do público-alvo, o departamento, ou talvez nível de instrução, se o público era masculino ou feminino. Se quiser, né, pode colocar essas características no público-alvo. E quais as variáveis que foram investigadas? Investigamos salários, benefícios, liderança, relacionamento, comunicação, etc. Qual a importância disso? Apresentar os resultados detalhadamente, informar o diagnóstico. Você vai dizer, olha, a empresa está com os seguintes pontos fracos. Então, nós propomos as seguintes intervenções, X, Y e Z. Né? Então, essa é a hora de fazer é na hora do relatório. E aí, apresentar o ISG, né? O Índice de Satisfação Geral, no final do relatório. Então, essa é a importância dele. Aqui tem um exemplo de recursos visuais. Então, numa pesquisa, a gente tem o resultado, a porcentagem de satisfação na variável salário. Então, a gente vê aqui que na questão 10 teve mais de 50%, na questão 11 quase 70%, na questão 12 um pouquinho mais de 60%, na questão 13 um pouquinho mais de 70%. Então, assim, no geral, a gente olhando esse gráfico, a gente pode ver que a variável salário até que é um ponto forte nessa empresa, né? E eu não precisei ler nada, eu não li relatório nenhum, eu só estou olhando o gráfico. Então, viu como é que é importante ter recursos visuais na hora do relatório? Né? Em pouco tempo eu analisei, consegui analisar, tá bom, não vou me preocupar com a variável salário, os funcionários estão satisfeitos, vamos adiante. Então, é importantíssimo os recursos visuais. Análise dos dados. Então, deve apontar pontos positivos e negativos e discutir as ações, né, que podem ser tomadas. Então, aqui é o momento de decisão, né, quando se analisa os dados. Então, quais são os planos de ação que a empresa deve tomar? Primeiro, o que a empresa pode fazer mesmo, e nunca prestou atenção e nunca fez. Porque às vezes passa despercebido algum ponto, né? Aí os funcionários estão insatisfeitos com o banheiro.
Aí a empresa vai lá olhar, realmente o banheiro está com alguma infiltração, tá? E sim, a empresa às vezes pode fazer uma obra e consertar o banheiro, só que não fez até o momento. Então, os planos de ação devem ser assim: os que já podem ser feitos devem ser feitos logo, e os que são mais preocupantes, né? Os que tiveram um índice de insatisfação pior. Aí a empresa tem que fazer um esforcinho, né, e tentar resolver o assunto. Então é nessa hora que isso se define. Aí vem a divulgação, né? Já resolvemos tudo, já fizemos o relatório, e aí vem a divulgação. Por que é importante que se faça a divulgação dos resultados? Porque se isso não ocorrer, o funcionário não vai participar em outra pesquisa. Quando vier a seguinte, do ano seguinte, ele vai olhar assim: ué, mas ano passado eu fiz isso, e depois nem fiquei sabendo de nada, qual foi o resultado, o que a empresa decidiu fazer. Isso aqui não vale a pena, não vou fazer. Então, ele vai decidir, vai ficar desanimado, né? Então, tem que ter a divulgação dos resultados. Agora, temos que ter cuidado com isso. Cuidados na divulgação. É recomendável verificar com a direção se há algum dado que não será comunicado. Por quê? Porque a divulgação pode ser total ou parcial. Quem vai decidir isso é a direção, né? E junto com a divulgação é necessário que haja o posicionamento da empresa. Então, por isso que é importante que a divulgação muitas vezes seja parcial, porque se num ponto fraco a empresa não tem um posicionamento, então é melhor nem dizer. Porque imagina só, o funcionário lá do RH chega lá na reunião e fala: olha, nós tivemos os seguintes pontos positivos, isso, isso e isso. Aí os pontos negativos, tá aqui, segurança no trabalho. Mas a gente não tem como mudar as ferramentas, então no momento nada pode ser feito. Joga um balde de água fria, né? Joga um balde de água fria nos funcionários. Aí primeiro, eles vão, na próxima pesquisa também não vão querer responder, que eles vão dizer: eu vou responder a pesquisa para depois eu ouvir, nada no momento será feito. Então, não dá, né? Por isso que muitas vezes tem que ser parcial a divulgação. Porque se vai divulgar o ponto negativo, tem que dizer o que vai ser feito para melhorar. Vamos fazer uma atividade? Então, numa pesquisa de clima, uma empresa encontrou os seguintes resultados: salários, 81% satisfeitos; benefícios, 30% satisfeitos; mobiliário, ou seja, os móveis, né? 10% satisfeitos. Então, a empresa não tem recursos para aumentar os benefícios, mas tem recursos para trocar as cadeiras dos funcionários. Então, o que deverá ser divulgado para os funcionários na divulgação dos resultados da pesquisa? Eu vou te dar 5 segundos para pensar. Possível resposta. Por que é possível? Porque isso é cada empresa que decide, né? Mas usando o bom senso, vamos dar uma possível resposta. Então, deve-se divulgar a variável salário, porque é um ponto forte da empresa. Mais de 80% dos funcionários estão satisfeitos com o salário, né? Então, isso deve ser divulgado. Mobiliário também deve ser divulgado. Por quê? Vai dizer: olha, nós vimos na pesquisa de clima que os funcionários estão insatisfeitos com o mobiliário utilizado no dia a dia. Então, a empresa decidiu trocar todas as cadeiras para o modelo tal. Aí pode até mostrar, né, uma figura do modelo da cadeira, né, para vocês terem mais conforto no dia a dia. A empresa está preocupada, né, com o bem-estar dos funcionários e tal. Aí já vão ficar, né? Poxa, a gente reclamou, a empresa está dizendo que vai mudar, né? Aí quando eles chegarem no dia de trabalho, numa segunda-feira, e ver todas as cadeiras novinhas, muito confortáveis,
que não causa dor nas costas, né? Que ele vai conseguir trabalhar o dia inteiro, né, sem sentir dores, ele já vai se sentir satisfeito, né? Porque ele vai pensar, não, valeu a pena eu ter reclamado disso na pesquisa de clima, que a empresa foi e mudou, né? Tomou ação. Então vai animar o funcionário a uma próxima pesquisa responder novamente e aí botar outras coisas lá que ele está insatisfeito. Então, o salário e o mobiliário devem ser divulgados, né? Um porque é o ponto forte e o outro porque a empresa vai agir. Agora, naquele caso, a variável benefício não deve ser divulgada, porque é um ponto negativo da empresa e naquele momento a empresa não tem como mudar esse quadro. Como eu falei, a empresa não tinha recursos para aumentar os benefícios. Então, é melhor deixar quieto e quando a empresa tiver condições de melhorar, aí dá o anúncio. Olha, vimos na pesquisa do ano passado que muitos estavam insatisfeitos com benefícios. Naquele momento, a empresa não tinha condições de fazer nada, mas agora tem. Então, nós vamos acrescentar plano dental ao plano de saúde, por exemplo, né? Então, pontos negativos só devem ser divulgados se tiver um plano de ação. Acesse o curso de Clima Organizacional para mais atividades, tá? Esse curso está em monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou desse vídeo ou está gostando desse curso de aprimoramento, compartilhe com seus amigos, ok? Então, até logo e até a nossa última aula, ok? Até logo! Clima Organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Aula 10, pesquisa socioeconômica. Essa é a nossa última aula do curso de aprimoramento. Objetivos. Então, o grau de satisfação de um trabalhador também é influenciado pela situação dele fora da empresa. Então, essa realidade que ele vive fora da empresa, sua situação socioeconômica, pode influenciar na satisfação dele no trabalho. Então, o funcionário pode estar infeliz e desmotivado dentro da empresa, mas porque ele está vivendo uma situação familiar ou social ruim. Então, ele vem trazendo um problema de fora, o que faz ele ficar desmotivado no trabalho. Então, é essencial que as empresas conheçam essa realidade socioeconômica dos seus funcionários, conheçam a realidade dele também fora da empresa. Essa pesquisa socioeconômica, ela serve para complementar a pesquisa de clima organizacional. Ela não pode ser feita sozinha. Tem que ter a pesquisa de clima organizacional e se a empresa quiser se aprofundar mais um pouco, faz essa pesquisa socioeconômica, para que a empresa conheça a realidade e, se for possível, ela intervir em alguma coisa para melhorar a realidade do funcionário, ela vai fazer, né? Agora, atenção! Como essa pesquisa invade a intimidade do funcionário, normalmente ela não é anônima, então precisa ser feita por um profissional especializado. Pode ser de fora da empresa ou não. Agora, se a empresa tem um departamento de serviço social ou um departamento psicológico, esses departamentos são os ideais para direcionarem essa pesquisa socioeconômica. Então, quais são os assuntos para essa pesquisa socioeconômica? Dados pessoais, estado civil, idade, família, quantos filhos tem, quem fica com os filhos pequenos enquanto a pessoa está trabalhando, né? Trabalho, é o primeiro emprego? Quanto tempo está na empresa? Né? Habitação, mora em casa ou apartamento? É próprio ou é alugado? Se é alugado, quanto paga de aluguel? Se é próprio, está pagando financiamento? E assim por diante, né? Educação. Qual é a escolaridade própria, do funcionário? Se os filhos estudam em escola pública ou escola particular?
Transporte, pode se perguntar qual é o transporte que utiliza, quanto tempo que ele leva de casa para o trabalho. Saúde, as condições próprias do funcionário, se o funcionário está bem de saúde, se alguém na família tem problemas de saúde, alguma doença crônica, né, pode até entrar a parte de alcoolismo, drogas, etc., nessa parte da pesquisa. Lazer e atividades, né? Se ele pratica esporte, o que gosta de fazer no seu dia de folga. E alimentação, né? Quantas vezes o funcionário ou a família come carne por semana? Quantas vezes a família come frutas na semana? Então, esses são assuntos para entrar na pesquisa socioeconômica. Como a gente viu em slide anterior, ela realmente invade a privacidade do funcionário, né? Então, tem que ser feita com bastante ética esse tipo de pesquisa socioeconômica. Vamos fazer uma atividade? Pergunta: para que serve a pesquisa socioeconômica? Eu vou te dar 5 segundos para pensar. Ela serve para complementar as informações fornecidas pela pesquisa de clima. E como a gente também viu, né, ela serve para a empresa conhecer a realidade do funcionário e intervir, né, no que for possível, né? Então, assim nós terminamos o nosso curso de aprimoramento clima organizacional, né? Então, você pode acessar o blog para mais atividades. É monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou desse vídeo e gostou do curso, conhece alguém que vai tirar proveito desse curso gratuito, compartilhe, né, com seus amigos, tá bom? No próximo vídeo vão ser informações sobre a prova final, se você desejar adquirir o certificado, tá bom? Então, até a próxima! Clima organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Avaliação final. Então, as informações que se seguem são as informações para você fazer sua prova final e poder adquirir o seu certificado desse curso de aprimoramento. Então, essa é a segunda e última prova do curso. Então, se você chegou nesse momento e você não fez a primeira prova, não tem problema, você pode fazer as duas provas juntas. Se você já fez a primeira, agora é hora de fazer a última, né? Lembrando que a média para você poder adquirir o certificado é de 60 no mínimo. Tem que ser média igual ou superior a 60 nas duas provas para poder adquirir o seu certificado. O valor desta prova é R$ 16. O pagamento é pelo PagSeguro. Então, isso vai lhe dar total garantia de receber o seu material, tá bom? Você vai pagar. Se você escolher boleto bancário, o PagSeguro leva um dia útil para aprovar o seu pagamento. Se você escolher cartão de crédito, é possível que o PagSeguro aprove até mesmo no mesmo dia o pagamento. E a sua prova é enviada no mesmo dia útil em que seu pagamento é aprovado, tá bom? Então, a prova, como eu falei, é enviada no mesmo dia útil da aprovação do pagamento. Agora, se por um acaso seu pagamento é aprovado num sábado ou num domingo, aí a sua prova será enviada na segunda-feira, logo pela manhã, tá bom? E quem adquire a prova recebe um brinde, que é uma atividade interativa de revisão. É como se fosse um joguinho, né? Vai ter as questões, você tem que escolher a resposta certa. Você pode fazer essa atividade primeiro e para depois fazer a prova, né? Então, para mais informações sobre essa prova final,
você pode acessar o blog monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. O link também vai ficar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para entrar diretamente na página das informações da prova final, tá bom? Então eu vou ficar aguardando a encomenda da prova final de vocês para eu poder fazer o envio do certificado. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro e aqui mesmo, concluindo mesmo o nosso curso, eu vou agradecer a audiência de vocês, o carinho de estarem sempre assistindo os nossos vídeos e vamos já começar com projetos de novas aulas agora que acabamos esse, tá bom? Então estou muito feliz que eu terminei dentro do prazo esperado mesmo e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, até o próximo curso.